Olá pessoal, e voltando a falar de regularização, eu quero mostrar um vídeo para vocês. Assista até o final. Olha, não temos ninguém do nosso lado. Senhor presidente, primeiro quero agradecer ao plenário e Vossa Excelência pela inversão da pauta, em homenagem aqui aos representantes que desenvolvem o seu trabalho, o seu sustento lá na estrutural, através do setor de oficinas, para que a gente possa analisar agora esse processo deles. Então agradeço a Vossa Excelência, ao plenário, e o processo, como Vossa Excelência já citou, é o 0600 1350 de 2023. Trata-se de representações propostas pela Federação das Associações do Desenvolvimento Social e Econômico do CIA-DF e região e pela Federação das Micros e Pequenas Empresas do Distrito Federal, FEMP, com pedido de medida cautelar mediante as quais os representantes alegam a existência de possíveis irregularidades no âmbito do edital 04/2022, formulado pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, e requerem a nulidade do certame. O objeto do referido certame é a venda direta de imóveis comerciais localizados no setor de comércio e serviços da cidade estrutural. Por meio do espaço singular, referendado pela decisão 581 de 2023, o Tribunal conheceu das representações e determinou a manifestação da Terracap sobre os fatos alegados. Mediante o espaço singular 39 de 2023, deferia a realização de sustentação oral, realizada em 12 de 4 de 2023. Posteriormente, os representantes juntaram memoriais, oportunidade em que reiteraram os termos das representações. Nessa fase, é a análise do mérito das representações. O Computec manifestou-se pela improcedência da representação e o nosso voto ele é divergente, portanto, parcial procedência das representações. E explico. Em que pese o posicionamento da unidade instrutiva, no sentido de que as previsões editalícias são suficientes para sanear futuramente algumas questões apontadas pelos representantes, bem como em razão da falta de procedência dos demais questionamentos, entende que a matéria requer outro desfecho. Das irregularidades apontadas nas representações, destaco a ocorrência de unidades imobiliárias membradas, ou seja, unidas como se fosse um único lote, causando embaraço, como, por exemplo, propostas em duplicidade. Esse ponto, quero crer, merece exame com maior vagar, isso porque, conforme destaquei no despacho singular, a junção dos lotes teria como pressuposto a convivência e colaboração de compradores vizinhos para fins de quitação do terreno, sendo que a inadimplência de um acarretaria uma consequência danosa ao outro, qual seja, possível perda do terreno. Além disso, a propriedade recairia sobre apenas um deles. Em resposta a esse questionamento, a Terracap afirmou que, por se tratar de unidade imobiliária de uso não residencial, seu desdobro é regulamentado pela Lei 950 de 2019 e pode ser feito pelos próprios ocupantes, depois da alienação da unidade. Ora, sem embargo da manifestação da jurisdicionada, remanescem dúvidas acerca da utilização do Instituto do Desdobro para os lotes objeto do edital 04/2022. Em outras palavras, como se dariam os desdobros pelos próprios ocupantes depois da alienação da unidade? Quem atestaria a regularidade desse desdobro? Diante dessa dificuldade da racionalidade administrativa e da questão social que se avizinha, não seria mais eficiente se a própria Terracap efetivasse o desdobro antes mesmo da venda direta? A respeito desse último ponto levantado, a questão social que o caso envolve, cabe destacar que o artigo 117 da Lei Complementar 803 de 2009, com a alteração dada pela Lei Complementar 986 de 30 de 6 de 2021, PEDOT, que dispõe sobre as estratégias de regularização fundiária urbana e visa a adequação dos núcleos urbanos informais, por meio de ações prioritárias nas áreas da regularização indicadas no artigo 125 dessa lei complementar, que diz, de modo a garantir o direito à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E mais, de acordo com o artigo 2º do Decreto 42.269 de 2021, que regulamentou a Lei Complementar 986 de 2021, são objetivos
entre outros, identificar os núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, organizá-los e assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes de modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes e a função social da propriedade. Nesse diapasão, vislumbra-se a plausibilidade de regularização dos lotes com o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e com a garantia do bem-estar de seus habitantes. Não obstante, sem a adoção de todas as providências pela jurisdicionada, poderá ocorrer infringência aos princípios da eficiência, do planejamento, da transparência, da racionalidade e da razoabilidade. As ações sociais do Estado devem ser voltadas para a garantia da efetividade da regularização desse núcleo urbano em harmonia com a realidade da população há décadas situadas naquela localidade, adotando as medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais promovidas pela razão de interesse social. Traçadas essas balizas, considerando que o pleito dos representantes insere-se na política de regularização fundiária com previsão constitucional, sob a forma de política pública apoiada na dignidade da pessoa humana e na função social da propriedade, entendo que a justificativa apresentada pela TerraCap, ainda que partam da premissa da legalidade dos atos praticados relativamente ao edital 04/2022, afastam-se da realidade da população diretamente interessada na regularização dos lotes que ocupam. Nesse ponto, outro obstáculo que se infere dos autos é a impossibilidade de os atuais ocupantes arcarem com o pagamento das prestações sem o comprometimento do sustento familiar. Por essa razão, a TerraCap poderia avaliar a possibilidade de diminuição do preço, da ampliação do prazo de parcelamento, do financiamento, bem como do prazo de carência para o pagamento da primeira parcela. Essa eventual necessidade de ajuste é viável, consoante disposto nos itens 3.2 e 3.3 do edital, vazado nos seguintes termos. 3.2. Fica a diretoria colegiada da TerraCap autorizada a retificar e ou revogar o edital de venda direta no todo ou em parte, caso se constate alguma inconsistência ou necessidade de ajuste antes da divulgação do resultado da análise do processo, sem que caiba aos interessados ressarcimento ou indenização de qualquer espécie. 3.3. A diretoria de comercialização, por ato do diretor de comercialização, pode excluir itens específicos do edital de chamamento, caso se constate alguma inconsistência ou necessidade de ajuste. Assim, tendo em conta a necessidade de se esclarecer previamente como se dará o eventual desdobro dos lotes membrados, assim como sua total regularização, o caráter social que rege a matéria em exame, é prudente que haja a suspensão da homologação do resultado da venda direta até o desfecho das medidas constantes do disposto desse voto. Diante disso, senhor presidente e demais conselheiros, voto no sentido de que o egresso plenário tome conhecimento das informações e do ofício aqui citado, da cópia do processo número tal, da petição formulada pela representante da Federação das Associações de Desenvolvimento Social e Econômico do CIA-DF e região, dos memoriais apresentados pelos representantes da Federação de Micros e Pequenas Empresas do Distrito Federal e da Federação das Associações de Desenvolvimento Social e Econômico, CIA, DF e região, do requerimento constante da peça número 55, conhecimento como direito de petição, bem como pedido de cópia formulado na peça número 60. 2. De provimento parcial provimento às representações no que se refere à necessidade de esclarecimentos adicionais a respeito da forma de como se dará o desdobro ou remembramento dos terrenos objeto da licitação da venda indireta. 3. Em decorrência do item 2, determina a TerraCap que no prazo de 30 dias informe a essa Corte as providências que vier a adotar, bem como, tendo em vista o interesse social que rege a matéria, avalie a possibilidade de reduzir o preço dos lotes, ampliar o prazo de carência para pagamento da primeira parcela do financiamento e o número de parcelas para a amortização desse financiamento por parte dos interessados. Então, senhor presidente e demais conselheiros, é esse nosso voto. Agradeço a vossas excelências. Em discussão, conselheiro Renato Rainha para discutir. Presidente, eu quero parabenizar a sensibilidade do conselheiro Paulo Tadeu para tratar da matéria, que não é novidade na atuação de Vossa Excelência aqui na Câmara Federal, na Câmara Distrital, por todos os lugares que Vossa Excelência passou, sempre teve um olhar aí firme na observação da lei, mas sempre um olhar firme também na questão social. Essa questão do desdobro, que nada mais é do que um parcelamento ou rearranjo de um lote para gerar outros lotes,
como é que se vai passar a responsabilidade disso para as pessoas que estão lá? Isso exige, inclusive, registro em cartório, providências que a TerraCap é que tem que tomar, ou algum órgão do governo que tem que tomar. No questão que Vossa Excelência fala do valor, eu acho muito interessante, porque nós estamos aqui diante de uma regularização social. Vossa Excelência demonstrou muito bem, sabe muito bem disso, as pessoas estão lá há décadas. Há décadas. E a gente vê tanta sensibilidade quando é para dar um PRODF para uma grande atacadista num lote aqui, no final da Asa Norte, um lote de milhares de metros, mas quando é para atender o pequeno, o menor, talvez falte um pouco essa sensibilidade que é dada aos grandes. E Vossa Excelência, no seu voto, Vossa Excelência vem garantindo isso. Parabéns, estou acompanhando Vossa Excelência. Obrigado. Em discussão, conselheiro Manuel de Andrade. Bem, eu acredito que política pública é justamente acenar para quem está à margem do progresso, distante. Preocupação do Estado, garantidor, distribuidor de riqueza, e disse bem Rainha, e o Rainha realmente é o dono de empréstimo, estava pensando nisso também, quando a propriedade é para os maiores, parece que é mais fácil. Quando é para os menores, é uma dificuldade grande. Quem conhece bem estrutural, a gente conhece muito bem como nasceu estrutural, e nasceu, cresceu, hoje é adulta. Eu acho que o governo precisa olhar, e nem precisaria do tribunal indicar uma política de preços aos lotes. O próprio Estado, dentro dessa visão social da propriedade, está lá no artigo 5º, 23 da Constituição Federal, o direito à propriedade, seja ela urbana, seja rural. E nós que estamos no tribunal, presidente, e a todos que nos escutam, temos a obrigação também de dizer, não obrigamos, não estamos obrigando o governador a estabelecer o valor, nós estamos indicando que é preciso, é possível fazer isso justamente para resolver um problema que vem se arrastando. Quanto ao preço do lote a ser comercializado para os comerciantes e mesmo em residenciais, com outras políticas de expansão habitacional de Brasília, eu lembro nos anos 90, 89, quando começou os primeiros projetos para assentamento residencial, também se ali privilegiou a inclusão de lotes comerciais para garantir o crescimento daquela população. Então, senhor Paulo Tadeu, Vossa Excelência, de parabéns, viu? Eu acredito que isso vai servir, não para obrigar o governo a fazer, mas para indicar que é possível e é preciso fazer. Perfeito. Obrigado. Em discussão, em votação, o processo está aprovado. Vocês notaram que todos estão do lado do governo? Olha, são inúmeras as irregularidades dentro da terra, são inúmeras as pessoas que não têm condição de pagar. Olha, nós temos que dar um basta nisso, temos que acabar com esse órgão TerraCap, regularizar as terras de Vicente Pires, repassando as escrituras para as pessoas e acabar com esses órgãos. Mas as terras remanescentes que não estão ocupadas, aí deixa para equipamentos públicos. Basta!